primeiro ponto com relação ao que nós devemos fazer com relação às nossas emoções. O uso da pornografia e masturbação é iniciado pelo prazer, mas com o tempo torna-se uma forma de resolver um desconforto emocional. O sexo virtual não é a causa do sexo virtual. A pornografia e a masturbação geralmente são um sintoma de uma doença e não a doença. Tome consciência de que você busca uma solução ilusória para um problema real. Então, resumo dessa conversa, ou seja, você está indo lá, aquilo é um sintoma. Você está procurando a masturbação e a pornografia como um alívio para um problema emocional. E que problema emocional é este? Geralmente, são duas coisas básicas que a pessoa tem problema. Isso aqui é mais ou menos quase que universal. São duas coisas. Primeira, né? A pessoa tem uma dificuldade de gerenciar o seu tempo sozinho, uma dificuldade de solidão. Né? Então, as dicas que nós vamos dar aqui, de alguma forma, vão ajudar você a gerenciar também essa solidão de forma saudável. Né? Você precisa ser amigo de você mesmo, você precisa ser um bom companheiro de você. E depois, quando você entra no campo espiritual, você vai entender que não existe solidão. Para nós católicos não há solidão, é simplesmente impossível você estar sozinho. Tá? É impossível, você nunca está sozinho. Você está com Deus, a Virgem Maria, os anjos, a intercessão dos santos, os demônios que estão lá, mas sozinho você não está. Não existe possibilidade de você estar sozinho. Portanto, a palavra solidão, no fundo, ela não significa muita coisa em termos reais. Ela é mais um sentimento do que uma realidade. Não há solidão. Se você tem uma visão espiritual da realidade, você vai enxergar que você está sendo amado, acompanhado e cuidado o tempo todo. Existem as ilusões e as tentações? Claro. Claro, o demônio é mestre nisso. Né? O demônio vem e sussurra e diz, você está sendo abandonado por Deus, você está sozinho, etc. Mas isso é, na realidade, uma ilusão. Né? Segundo problema que geralmente as pessoas têm é que as pessoas têm uma dificuldade de lidar com, vamos usar a palavra secular, se você quiser, com o estresse da vida. Não é? Ou, vamos usar uma outra palavra, a cruz, o sofrimento. Ou seja, gente, não tem como, a vida tem sofrimento. O que acontece é o seguinte, como a pessoa ficou dependente, ela não aceita mais nenhum sofrimento, porque, aliás, a vida dela ficou tão chata, a vida dela ficou tão sem graça e tão sem alegria por causa da dependência, como nós vimos lá na primeira aula, que ela então quer resolver seus sofrimentos da forma mais curta. Né? Deixa eu ter esse prazerzinho assim, aqui que vai resolver. Problema, isso não vai resolver, isso vai aumentar a sensação de vazio, isso só vai piorar. Você está... É como se você quisesse curar uma dor de dente tomando veneno. Entende? Não, é que me dá uma dormênciazinha. Eu sei, mas isso é veneno, você está se matando. Está resolvendo a dor de dente, mas não está resolvendo. Está piorando a situação. Bom, o Lance Dodds, ele fala no livro dele o seguinte, talvez difícil de explicar, mas vou tentar explicar aqui. O ato crucial é quando você faz algo que o coloca próximo da ocasião e o sentimento é de fatalidade. Veja só, quando você quer se livrar, está bem resumidinho aí, então eu preciso explicar aqui. Tem gente que acha que o momento crucial, o momento dramático para você se livrar da masturbação e da pornografia é quando você está diante da página pornográfica. Quando você começa lá a digitar o endereço da página que você quer. Não, esse não é o momento crucial, não é aí que se dá a grande batalha.
A grande batalha está na ocasião. Fuja das ocasiões. Essa é a grande batalha. Por exemplo, só para dar um exemplo no outro assunto, né? Tem gente que diz assim: padre, no meu namoro eu não consigo viver um namoro casto. Ah, bom. Como é que você quer namorar? O sujeito vai namorar na moita, né? Num lugar escuro, escondido, num quarto, vai namorar no motel, vai namorar sei lá onde, aí eu quero ser casto. Mas como? Meu irmão, foge da ocasião. Você vai sair com sua namorada, leva o irmãozinho dela segurando a vela e pronto, está resolvido o problema. Namora em público. É a ocasião que faz o ladrão, né? Então, como é que você vai querer vencer as coisas? Então, o momento fundamental é esse, é a ocasião. Depois, o sentimento do qual você tem que se livrar é o sentimento de fatalidade, é o sentimento de que não dá, é isso, não vou conseguir vencer, é uma fatalidade, vai ser inútil lutar. Então, aqui está o problema, né? Esse é o núcleo de tudo. Se a aula terminasse aqui, eu já teria dito o importante para você se livrar da masturbação e da pornografia. Ou seja, esse sentimento de fatalidade, como que fala o Lance Dodds, é aquilo que Santo Tomás de Aquino diria, que é o desespero, no sentido de a paixão do desespero. Não é? Ou seja, diante de um mal futuro, né, você ou tem esperança ou tem desespero. Isso aqui não é esperança como virtude, não. Virtude é a esperança como paixão. Né? Então, assim, o desespero. O sujeito não espera mais. Ele entregou os pontos. Isso aqui é fundamental. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir contra estas ocasiões. Né? Então, para enfrentar o problema real com a solução mais adequada. Qual é a ação? Se o problema maior é a ocasião, onde eu me ponho diante de uma ocasião de pecar, ou seja, existe algo que eu tive um dia frustrante, eu tive um problema no emprego, eu tive uma situação matrimonial, familiar, frustrante, um problema, etc. e tal. Aquilo lá, não é? É uma espécie de gatilho. E você vê que você está caminhando para a ocasião. Fuja desta ocasião. Como? Bom, vamos ver algumas sugestões. A primeira coisa, fuja da ocasião em tudo, né? Mas qual é a forma de fugir? Só negativa? Não. Faça uma lista das coisas que você gosta. Ah, eu gosto de caminhar, eu gosto de colecionar selos, eu gosto de ler livros de artes marciais, eu gosto, sei lá o que você gosta de fazer. Faz uma listinha de alternativas, porque como a tendência é você se entediar, não é? Veja que eu não estou entrando aqui ainda no campo espiritual, eu estou dando conselhos que são conselhos humanos, no campo que daria a qualquer pessoa, até mesmo que não fosse cristã, tá? Então, faça uma lista das coisas que você gosta. Depois, lute contra esse sentimento de fatalidade e saiba que nunca é tarde, tá? Nunca é tarde. Se você, né, o Lance Dodds diz assim, se você deu o primeiro gole, nunca é tarde para parar. Porque você chega e diz assim, não, agora já dei o primeiro gole, não adianta mais, já lascou tudo. Entendeu? Ou seja, eu já dei o primeiro clique, a primeira visualização, meu irmão, nunca é tarde para parar. Aborte essa operação. Para no meio. Entende? Nunca é tarde. Ponto 4, que é muito importante. Isso nós vamos ver quando nós olharmos para as questões espirituais. Tolerância zero, gente. Tolerância zero. Quer dizer o seguinte, né? Não tem esse negócio assim, isto ainda não é pornografia.
Não, deixa eu ver umas fotos assim, softcore, não é ainda hardcore, é soft. Ou então, na verdade, não, deixa eu ver aqui, desfile de modelos de biquíni. Entendeu? Não é pornografia. Mas, meu irmão, você está querendo sair numa dependência, tolerância zero, cai fora. Entendeu? A piadinha do sujeito, deixa eu arriscar um olho, né? Não dá. Eu vou olhar só com um olho porque aí o pecado é menor. Não. Não vai funcionar. Então, tolerância zero. Então, isso quer dizer o seguinte, o seu olhar tem que ser modesto, você tem que se incomodar não só com o site pornográfico, você tem que se incomodar, por exemplo, de olhar para pessoas e não olhar elas no rosto. Ficar olhando para o corpo da pessoa. Para com isso. Para desse negócio de você estar dirigindo o carro e olhando na calçada, caçando e dizendo, essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim, essa não. Entendeu? As mulheres não são frutas numa prateleira para você ficar escolhendo.